Oi, oi, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E hoje eu vou trazer uma atualização, né, aqui da minha carteira, muito por conta das minhas férias. Então, toda vez que eu peço férias, é, eu acabo decidindo ali, né, sobre a possibilidade do que eu vou fazer, né? Então, a gente tem uma antecipação, tem a possibilidade de vender uma parte das férias, tem algumas opções, né? E como vocês viram aí nos outros vídeos, eu estou um pouco atrasado aqui nos meus investimentos do ponto de vista do que eu planejei lá no início do ano. Então, quem chegou aqui nesse vídeo, quiser entender um pouco todo o meu processo, tem alguns vídeos aí sobre aporte, sobre algumas decisões que eu tomei aí desde o momento em que eu comecei a investir. Então, de fato, eu fiz uma projeção aí, pelo menos o vídeo, acho que de janeiro, sobre o que eu tenho aí planejado até dezembro a conquistar de meta, né? Eu decidi que eu não ia tirar férias, quer dizer, que eu iria tirar férias, mas que eu não iria fazer nada, né? Assim, eu não ia viajar, ia tentar ter o mínimo de custos possíveis nesse momento, pelo menos nos primeiros 10, 15 dias de férias. E foi o que eu fiz, né? Assim, até fiz uma viagem para São Paulo, mas assim, não tive custos, né, com essa viagens assim. Então, custos relevantes, eu digo, né? Não foi uma viagem de férias, foi uma viagem mais de descanso. Então, com isso eu acabei vendendo também, né, as minhas férias e aí a gente entra já numa primeira questão aqui, né? Vender as férias vale a pena, não vale a pena? O que que eu acho sobre isso? Opa, cliquei sem querer aqui em alguma coisa. Cara, eu não gosto de vender férias, pra ser bem sincero. Eu acho que é muito importante a gente também descansar. As férias têm um papel importantíssimo para que a gente consiga, de fato, regenerar aí as energias e... Porém, né, eu estou com um planejamento aqui de conseguir juntar mais dinheiro. Então, eu acho que se você tem aí uma idealização, né, de juntar dinheiro, eu acho que sim, vale a pena. Claro, pesando também, a gente está num contexto atual aí, dependendo, cada um trabalha numa coisa, cada um faz uma coisa, então acho que vale analisar muito o seu esforço, o seu desgaste no trabalho, acho que são fatores que são muito importantes, porque não adianta você não tirar férias ou você vender as suas férias e gastar, enfim, todo o dinheiro com alguma coisa que não vai te trazer um retorno, né? E ao mesmo tempo, né, você decide vender as férias, mas ao mesmo tempo, enfim, você tá quase ficando doente. Então, nesses cenários, assim, acho que não vale a pena você vender, tá? Então, por isso que é muito importante pensar e entender se de fato faz sentido no momento. Para mim, eu não gostaria de vender, mas eu tive que vender, gente. Eu realmente, sim, preciso dar um gás aqui nos meus aportes, nos meus investimentos. Eu fiz isso ano passado também, então consegui dar um up aqui nos meus investimentos. Então, acho que é muito de cada um analisar ali o que faz mais sentido, tá? E é isso, gente. Vendi 10 dias, máximo que eu consegui. E aí, hoje eu vou trazer aqui um pouco da minha atualização, né? O que que eu fiz com essa grana aí e quais foram aí as minhas decisões aí, tá bom? Bom, no último vídeo, eu mostrei para no último vídeo de investimentos, a gente comprou ali alguns fundos imobiliários com os meus dividendos, né, acumulados. Então, tudo que eu recebi aí de março até junho, eu investi. E aí vocês viram aí no último vídeo, quem já assistiu, quem não assistiu, por favor, faça esse favor de assistir esse vídeo, tá muito bom também. Então, a gente investiu ali cerca de 600, R$ 700 ali nesses fundos, tá? E aí, o que que eu decidi fazer? Já vou clicar aqui nos meus lançamentos.
Bom, no todo, então, foram R$ 5.329. Esse foi o meu total investido no mês de julho, tá? É, E aqui eu comprei Petrobras Semig, tá? Comprei um pouco mais. Eu comprei um pouco mais de Petrobras, comprei até uma quantidade bem relevante, né? Comprei 29 cotas aqui, totalizando R$ 1.186,97. É, e é isso, então agora eu tenho uma quantidade total de 36 cotas. E eu comprei também a Semig. Semig 4 já era uma empresa que eu já estava pensando em trazer aqui para minha carteira, uma empresa nova. Já estava namorando ela ali, claro, eu já estava pesquisando, eu consumo conteúdo de outras pessoas também, então é uma empresa que eu vi que. Deixa eu entrar aqui para a gente dar uma olhada rápida, tá? Bom, a empresa, a Semig, ela é uma empresa do setor de energia, ela no subsetor de energia, tá? De Minas Gerais. E, e a minha ideia, né, o setor de energia ele é o setor um pouco mais perene, né? Ele não tem tantas oscilações assim é, em relação à valorização e desvalorização, tá? E é uma empresa que ela tem uma consistência em relação aos dividendos, né, como eu já disse. E ela está bastante descontada aí, né? Nos últimos meses, ela teve uma desvalorização aí bem relevante. Isso foi o que me fez, assim, pensar de fato em trazê-la aqui para minha carteira. E aqui, quando a gente olha, aqui a cotação ajustada, né? Então, leva em consideração aos dividendos que ela paga. Se a gente fizer uma análise aqui de 10 anos, a gente consegue ver aqui o quanto ela tem de retorno, né? Teve aí 469,77% de retorno nos últimos 10 anos. Então, é isso. Como o meu investimento aqui ele é para o longo prazo, eu acho que é uma empresa que faz todo sentido estar aqui também. Eu tenho algumas empresas já no subsetor de energia, tem a Isae, tem a Taesa e agora temos a Semig. E aqui mostra mais ou menos aqui uma análise rápida ali, né? Em 10 anos, né? Quem investiu R$ 1.000 10 anos atrás, esses R$ 1.000 hoje já seria 5.697 aí, mostrando aí a valorização desses R$ 1.000. Então imagine se fosse, se cada mês, né, a pessoa comprasse algumas cotas, hoje já teria já uma grande valorização aí nos seus investimentos, tá bom? Então, seja bem-vindo à CEMIG. E a outra empresa que eu comprei foi a Petrobras. Vamos, enfim, fazer uma análise bem rápida aqui sobre a Petrobras também. Essa é uma empresa que eu já falei um pouco aqui. Eu tenho um pouco de receio de comprar a Petrobras, porque ela tem uma influência ali do governo, né? E esse é um ano de eleição, ela tá descontada, tá bastante descontada. Tá bem barato. Se a gente fizer a mesma análise aqui nos 10 anos, a gente vê também que é um gráfico que é um sobe e desce, mas que no longo prazo ele cresce, né? É uma curva exponencial. É uma empresa que tem uma valorização muito grande, é a empresa mais valiosa do Brasil. Porém, ela tem essa questão, né? Então, se acontecer alguma influência, alguma coisa, ela despenca, isso derruba a rentabilidade da carteira. É, Ao mesmo tempo, em contrapartida, também, se acontecer algo que seja positivo para a empresa, as ações sobem também, e aí você tem ali um ganho de valorização muito grande. Então, mas eu não me aguentei, gente. Inclusive, eu comprei essas duas empresas, eu estava no ônibus indo para o trabalho. Que às vezes chego, né? A gente tem de 10 às 5 para comprar. Esse horário eu tô no trabalho e aí normalmente eu não consigo parar para fazer essa análise. Comprar, falei, cara, vou comprar aqui. E é isso, gente. Fechei os olhos, comprei. É isso. Mais um pouco de cotas. Aqui é o mesmo exemplo, né? Se tivesse comprado R$ 1.000
de Petrobras, 10 anos depois, esses R$ 1.000 teriam virado R$ 14.000, 118, aqui levando em consideração, claro, os dividendos também, e a valorização, claro, no preço aí da cota, né? É uma empresa que não paga dividendos todos os meses, porém, normalmente no final do ano é um período onde costuma pagar ali a maior parte dos juros sobre o capital investido, sobre os dividendos, então é isso. É muito num viés ali de valorização mesmo da minha carteira, tá? Então trouxe mais um pouquinho da Petrobras. E aí, voltando aqui, não tá mostrando, mas vou botar aqui na minha. No resumo, na verdade, né? Vamos dar uma olhada aqui. Na minha renda fixa. Então, hoje eu tenho um total de renda fixa de R$ 4.141,40. É, o restante eu acabei investindo aqui, que foi R$ 2.000 e pouco. Eu acabei colocando aqui como uma reserva de oportunidade. Teve até uma pessoa que comentou também aí nos últimos vídeos falando. Ai, desculpa, não vou conseguir lembrar do seu nome agora, mas teve uma pessoa que comentou aí nos últimos vídeos sobre fazer ou criar uma reserva de oportunidade, enfim. Até tocou no assunto também da questão das eleições, que de fato vão fazer isso aqui se mexer um pouco. É, E aí, na hora, eu não tinha muita opção de fato de compra, né? Eu não sabia exatamente o que comprar, ao mesmo tempo eu tô querendo dolarizar também aqui a minha carteira, não sabia se eu comprava mais ações, se eu comprava fundos. E aí, nesse momento, eu acabei colocando aqui, de fato, na renda fixa, aqui na minha caixinha do Nubank, no céu. E é isso, 120% do CDI. Acho que é importante ter uma reserva de oportunidade também, junto com uma reserva de emergência, para a gente poder ali manter também uma estabilidade da carteira, né? Quando a gente tiver aqueles impactos, né, que eu trouxe aqui da questão das eleições, a gente ter aqui uma renda fixa estável para poder compensar essa queda na desvalorização, caso venha a ter, tá? Então, essa é a importância também da gente ter uma diversificação aqui nos investimentos e nos patrimônios para que a gente consiga de fato, ter um pouquinho em cada cenário e isso fazer com que a gente tenha um equilíbrio aqui dos nossos investimentos. Caso der ruim lá, tá valorizando mais aqui, e assim a gente cresce, assim a gente também se protege, tá bom? Então, esse foi um panorama geral aí dos meus investimentos pós-venda das minhas férias. É isso, então passando aqui para as minhas metas rapidinho, só para a gente também não perder o costume, né? A minha meta próxima a ser atingida será os 30 mil investidos, né? Então, estou chegando aos meus 30 mil, faltam 4 mil e a expectativa é que eu consiga concluir em outubro, né? A minha expectativa também é concluir em outubro. Acho que não sei se eu vou conseguir antecipar. Gostaria muito, mas eu acho que para os próximos meses eu não sei se de fato eu vou conseguir trazer tudo isso de investimento para poder chegar um pouco mais perto, tá bom? Aqui é a minha meta do ano, né? Que é os 45 mil até dezembro. Dezembro, janeiro, vai. Bom, dezembro, 45 mil. Estou na metade. Estou um pouco preocupado de não conseguir atingir. Mas é isso. Quem assistiu os últimos vídeos vai ver que eu tive algumas questões onde eu fiz alguns investimentos ali que acabaram não trazendo o retorno esperado, né? Por algumas decisões mesmo de carreira, né? Vou trazer outros vídeos aí para a gente falar um pouco sobre carreira, sobre crescimento profissional também, que eu acho que faz parte desse canal, faz parte de mim e vambora. Mas é isso. Isso atrasou aqui um pouco os 45, então tá dando uma estimativa de conclusão para março de 2027, mas eu vou tentar apertar um pouquinho para ver se eu consigo chegar nos 45, tá bom? E aqui são as metas concluídas: R$ 10.000, R$ 20.000, média de proventos.
que eu consegui concluir também. Então, é isso, galera. Esse foi os meus investimentos aí pós-venda das férias. Só trazendo um panorama geral aqui, como que fechamos julho, né? Então, eu estou com 52% em fundos imobiliários, 28,65% em ações, 15% em renda fixa e 2% em fundos, tá? Essa aqui foi a forma como hoje está distribuído, tá? Então, é isso. Para os próximos meses, a gente revê isso aqui, ver se faz sentido manter com essa distribuição. De fato, para mim, ainda faz sentido ter mais dinheiro ali nos fundos. Os fundos estão bem descontados. Eu vi que algumas pessoas também comentaram sobre isso. Gente, eu amo quando eu vejo comentário, quando eu vejo as pessoas interagindo. Então não deixa também de dar um feedback, gente. Para mim é muito importante ouvir também o que que vocês estão fazendo por aí, né, nos investimentos. Qual o perfil de investidor de vocês? O que que vocês têm investido? Para mim é muito legal e é muito motivador também. Então, por favor, se inscrevam também, gente. Estou vendo que a maioria da galera aí tá também interagindo. Não é inscrito aqui, então se inscreve. O objetivo aqui é inspirar vocês, né? É, é falar um pouquinho sobre o que eu tô fazendo. Não é uma recomendação também de investimento, mas sim mostrar também que acho que a gente consegue fazer de pouquinho em pouquinho, a gente consegue chegar lá. Então, o meu intuito é mostrar para vocês também que a gente consegue, sabe? Dentro da realidade de cada um, tá bom? Então, curte, comenta, se inscreve. Compartilha para alguém também que gosta desse tipo de vídeo. E vai ser um prazer ter mais pessoas aqui, a gente criar uma comunidade de aprendizado mesmo, de troca, tá bom? Obrigado quem ficou até aqui e um beijo, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.